Oi galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar início ao PET 2. Vamos falar sobre o conteúdo que está relacionado à semana 1. Vamos começar? O tema dessa semana será a crise do feudalismo e o surgimento do capitalismo. A passagem do mundo antigo para o medieval. Observe as informações desse esquema e como elas estão interligadas de acordo com o sentido das setas. Eu vou fazer uma breve explicação desse esquema para vocês. O Império Romano passava por uma crise econômica e política, gerando fome e revoltas, além de afetar na manutenção dos seus exércitos, fazendo com que seu vasto território ficasse suscetível aos ataques dos povos chamados de bárbaros, que em sua maioria eram germânicos. Essas invasões provocaram uma fusão cultural entre esses povos. Esse ambiente de insegurança favoreceu o processo chamado de ruralização, ou seja, a saída das pessoas dos centros urbanos em direção às áreas rurais em busca de terra, alimento e principalmente proteção. Esse processo deu início ao sistema chamado de feudalismo, onde a sociedade era agrária e basicamente dividida em 3 classes, cada uma com a sua função já pré-estabelecida. O clero eram aqueles que pertenciam à igreja e tinham a função de orar. A nobreza, incluindo os senhores feudais, tinham a função de proteger e guerrear. Os servos tinham a função de trabalhar, principalmente nos campos, para a produção de alimentos. Nessa imagem, você irá observar como era a pirâmide social durante o feudalismo, dividida entre o clero, a nobreza e camponeses e servos. Lembrando que o rei também faz parte da nobreza, porém o poder é dividido entre os nobres. Cada um tem poder sobre suas terras. O feudo era uma grande propriedade rural que abrigava o castelo fortificado, as aldeias, as terras para o cultivo, os pastos e os bosques. Os seus proprietários eram chamados de senhores feudais. Eles tinham total poder em suas propriedades. Observe essa imagem que representa o contrato de suzerania e vassalagem. Aquele que doava uma parte de suas terras era chamado de suzerano. Aquele que recebia essa terra era chamado de vassalo e, em troca, prometia fidelidade total e proteção nas guerras. Como principais motivos para o fim do feudalismo, podemos citar o crescimento demográfico. A partir do século X, o aumento considerável do número de pessoas foi um fator decisivo para que surgisse uma nova classe social interessada, sobretudo, no comércio, a burguesia. Outro fator foi a centralização do poder. Houve o enfraquecimento do poder dos nobres e a centralização do poder nas mãos do rei, com o apoio da burguesia. Essa união seria o início para o desenvolvimento do capitalismo, que se caracteriza pelo acúmulo de capital. A peste negra. A epidemia da peste negra, ou peste bubônica, matou milhões de pessoas a partir do século XIV. Podemos citar as cruzadas, as expedições de caráter religioso, econômico e militares organizadas pela Igreja que favoreceram o desenvolvimento do comércio. E para finalizarmos, o Renascimento, movimento artístico, filosófico e cultural que permitiu uma mudança de mentalidades na sociedade europeia. É isso aí, galerinha. Finalizamos a semana 1, então até a semana que vem.